Olá, boa tarde. Eu sou Daniela Fraga, enfermeira do Saúde do Tribunal Regional de Santa Catarina. Vamos dar início a mais uma atividade desenvolvida pela Coordenadoria de Saúde. Hoje vamos falar com o Dr. José Eduardo Moritz, que é o mês de conscientização sobre a saúde do homem e tem como objetivo chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. O Dr. José Eduardo Morites, é médico urologista da Ultralito Centro Médico há 7 anos, graduado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fez residência em urologia no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Visitorship em cirurgia robótica e ureteroscopia flexível no Hospital Henri Mondor, em Paris, na França, em 2014. Então, vamos dar início ao... Importante para a gente sempre difundir conhecimento e quanto mais a gente falar sobre um assunto, acho que mais informada a população fica e melhor resultado a gente tem a longo prazo. Passando nessa primeira pergunta, que eu acho que é o tema principalmente do convite, né? A importância da gente falar de câncer de próstata é porque o câncer de próstata é o câncer mais frequente em homens, se a gente não considerar os tumores de pele, e representa também o equivalente à quarta causa mais comum de morte por câncer entre homens. A estimativa para esse ano de 2020 é de que sejam feitos em torno de 75 a 80 mil novos casos de diagnósticos novos. E é somente com a divulgação do tema que a gente consegue fazer isso ser debatido, ser falado, quebrar alguns tabus envolvidos. Tá? Então, o motivo de se falar de Novembro Azul é fazendo uma analogia às mulheres, né, que tiveram a iniciativa inicial do câncer de mama, que assim como o câncer de próstata nas mulheres, a mama é o câncer mais frequente. E baseado então nessa inspiração do Outubro Rosa, surgiu a motivação para fazer o Novembro Azul, porque no mês de novembro, inclusive, tem duas datas importantes, que é o dia do combate ao câncer de próstata, que é uma data mundial, que é 17 de novembro, e uma de 19 de novembro, que essa quase ninguém conhece, que é o Dia Internacional do Homem, que acaba não sendo lembrado e comemorado. Mas então, assim, por que a gente tem que falar? A pergunta fala sobre câncer de próstata, mas por que a gente tem que falar da saúde masculina de uma maneira geral, né? Existem algumas particularidades tanto de doenças, quanto da atenção à saúde, quanto dos cuidados que diferenciam homens e mulheres. E existem algumas características que dão importância a esse tema. Uma é de que o homem, ele tende a ter doenças mais graves do que a mulher, mas, ao mesmo tempo, quando eles têm as mesmas doenças, os homens tendem a morrer mais do que as mulheres. Isso porque, muitas vezes, o homem não tem como um cuidado com a saúde, como uma rotina sua, como uma prática masculina, porque ele tem até sempre a impressão, e a gente percebe isso em alguns momentos, ele tem a impressão de que ele pode ter a sua masculinidade afetada por buscar um atendimento, por buscar uma ajuda, por, às vezes, buscar uma orientação profissional. Isso porque vem de conceitos de que esse homem tem que sempre colocar o seu trabalho em primeiro lugar, ele desempenha, numa boa parte das vezes, o papel de provedor do lar, e se preocupa única e exclusivamente com isso, com manter sua atividade profissional, manter sua renda, não importa a que custo, às vezes, isso vem. Às vezes tem problemas do próprio serviço de saúde, porque às vezes o horário de funcionamento não corresponde à demanda masculina. Algumas vezes os espaços de saúde eles são mais feminizados e o homem às vezes não se sente à vontade naquele ambiente em que ele busca atendimento. Tem um aspecto individual do homem de que ele tende a ter medidas um pouco excessivas quando busca hábitos bons de saúde. Então, ele tende a
ser sedentário a semana inteira e no sábado jogar futebol como se fosse um jogador profissional, vai jogar por horas, e com isso às vezes vem as lesões, fica a impressão de que ele está tendo uma promoção de saúde, mas isso não necessariamente vai ajudar ou trazer algum benefício. Além disso, ele tem medo de procurar doença, por medo de encontrar alguma coisa, né? Seguindo o ditado de quem procura acha, associado principalmente com um pouco de vergonha da exposição do médico, e acaba buscando a ajuda ou indo atrás, às vezes quando tem alguma coisa relacionada ou com a sua vida reprodutiva ou com a sua vida sexual envolvida. Então, que são coisas que acabam afetando um pouco a vulnerabilidade masculina, né? São motivos que acabam mais facilmente levando um homem a um atendimento do que buscar, às vezes, uma rotina, uma prevenção ou correção, às vezes, de pequenas doenças. O homem ele pode ter as doenças mais comuns de todas, pode ter doenças crônicas normais, como hipertensão, como diabetes, as alterações de funcionamento de tireoide, os distúrbios de lipídios, né, aumento de colesterol e triglicerídeos. Então, esses sintomas ou doenças gerais, eles podem sempre acontecer. Mas dentro de uma especificidade mais masculina, dentro do que a gente tenta identificar ou abordar na consulta desse homem em consultório, a gente busca a identificação de 3 coisas, né? A primeira delas seria o rastreamento do câncer de próstata, em que a gente vai abordar histórico familiar desse paciente, para a existência ou não de câncer de próstata na família, e vai se fazer as sequências de exames e investigação necessárias para isso. Entra um segundo aspecto, que é a existência ou não de sintomas urinários, porque esses sintomas urinários, eles podem acompanhar o nosso processo de envelhecimento masculino, em razão principalmente do crescimento da próstata, e aí sim pode começar a desencadear esses sintomas. E o terceiro aspecto, terceiro pilar da avaliação, é como anda a questão da saúde sexual desse homem, para saber como anda a sua libido, como anda a sua função de ereção, e baseado nesses aspectos, se dá a sequência de investigação dentro daquilo que for necessário. Eu vou deixar a parte do câncer de próstata um pouquinho mais para frente, para a gente focar um pouquinho nas outras coisas que às vezes não são aquelas mais abordadas, aquelas que são mais tidas como motivo de preocupação, às vezes, ou de interpretação de um homem de que aquilo pode estar alterado dentro do seu funcionamento. Quando a gente fala, então, em sintomas urinários, o que esses sintomas podem representar? Pode ser sintomas simplesmente como um quadro de uma urgência miccional, que é aquela necessidade de ir fazer o xixi, uma vontade mais forte, mais urgente, aquela que não pode ser adiada por um período de 20, 30 minutos. Às vezes, esse homem pode começar a apresentar, quando ele chega para fazer o seu xixi, ele pode ter uma dificuldade para iniciar a micção, algumas vezes precisando fazer um pouco de esforço abdominal para iniciar a micção. Esse jato urinário, ele pode ser um jato que pode, com o passar do tempo, ir perdendo a sua pressão, vai ficando um jato mais fraco, e muitas vezes ele vai ficando um jato mais interrompido, ele faz xixi, para, faz xixi, para, faz xixi, para. Então, são sintomas que podem acontecer em razão desse aumento prostático. Ele, às vezes, pode ter a sensação de quando termina o xixi, ele não ter aquela sensação de que esvaziou completamente, ainda fica uma sensação de uma urina residual. Ele vai perdendo a sua autonomia urinária, pode ir fazendo com que a ida ao banheiro fique mais frequente, não consegue terminar um filme, assistir um jogo de futebol, às vezes, sem com que ele não tenha que ir no banheiro, período de 1h30, 2 horas. Começa a despertar à noite, 1, 2, 3 vezes, às vezes não relacionados com o paradão do sono. Pode, às vezes, ter episódios de sangramento urinário ou até ardência ao fazer xixi.
Esses sintomas urinários, então, eles podem surgir tanto sozinhos quanto em conjunto. Eles podem ter um padrão progressivo em que surge um dos sintomas primeiro, vai depois se somando outros. E como esse surgimento desses sintomas do aumento prostático, eles são muito tênues, eles vão surgindo ao longo de muitos anos, às vezes o indivíduo vai se acostumando com aquela sensação e, em certo momento, se percebe, ou quando conversa com alguém, ele às vezes está com aqueles sintomas já comprometendo um pouco até a sua qualidade de vida, qualidade de sono, os hábitos sociais, inclusive, ele acaba evitando certos eventos ou certos momentos para não ter o desconforto urinário, mas quando ele olha para trás, ele às vezes já tinha isso há muito tempo e em momento algum ele identificou que aquilo poderia ser um problema ou foi buscar alguma ajuda para isso. Saindo da parte urinária um pouco e pensando do ponto de vista de saúde sexual masculina, então o que se pode identificar como alteração, né? O indivíduo às vezes percebe quadros de diminuição da sua libido, ele pode perder o seu interesse sexual de forma mantida ou temporária, às vezes mantém uma libido normal, às vezes passa por períodos de libido prejudicado. Isso pode estar associado ou não com os quadros de impotência, né? E a impotência também pode surgir sem comprometer a libido. Às vezes ele tem libido, mas acaba não tendo uma qualidade de ereção suficiente para manter uma boa vida sexual. Pode ter, às vezes, os distúrbios de ejaculação rápida ou ejaculação precoce. É comum e é algo que a gente pesquisa nesses pacientes, à medida que se vai envelhecendo, alguns pacientes, em torno de 30% a 40% deles, podem apresentar um distúrbio de queda na sua testosterona, né, relacionado a esse envelhecimento. É algo que, chamado antigamente, ou fazendo analogia às mulheres, seria a andropausa, mas que não é um termo adequado porque não se cessa, o homem não para de produzir testosterona. Ele tem somente ele pode ter uma queda na diminuição da sua produção e isso gerar alterações na sua vida sexual. A queda hormonal ela pode gerar alterações cognitivas, então o paciente às vezes começa a apresentar declínio de memória, ele começa a apresentar um déficit de concentração, ele começa a ter, às vezes, alteração do padrão de sono, ele começa a dormir muito facilmente, ele tem um sono, às vezes, noturno que não é repousante. Todos esses são sintomas que podem estar relacionados à queda da testosterona, junto, obviamente, com os aspectos sexuais, de diminuição da libido e piora da potência sexual. Mas a parte sexual ela não é só motivada pela parte hormonal, né? A saúde sexual vai depender de outras comorbidades, vai depender da existência ou não de bons hábitos de vida. Então, indivíduos que são sedentários, indivíduos que têm obesidade, indivíduos que são tabagistas, todos esses pacientes, eles tendem a ter uma saúde sexual pior. Então, a busca dessa melhora, ela envolve uma abordagem até multiprofissional, para que esse paciente busque uma recuperação com exercício físico, com cessação de tabagismo, com melhora do padrão alimentar, com perda de peso, com ganho de massa muscular, em alguns casos, quando indicado, reposição hormonal, medicações que podem ajudar nessa recuperação da saúde sexual masculina. Focando agora na próstata, então, assim, a próstata ela é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela é extremamente pequena quando comparado com outros órgãos abdominais. Uma próstata de tamanho normal tem em torno de uma noz, em torno de 20, 30 gramas, mas que em alguns casos, com o aumento dela, pode chegar a atingir 80, 100, 150 gramas em alguns pacientes, o que gera, geralmente, nesse aumento, um surgimento de bastante sintoma urinário. A próstata tem uma função que é para auxiliar na reprodução, então ela produz boa parte do líquido seminal, que é eliminado, mas
como ela é a primeira parte da uretra, então na saída da bexiga, a primeira parte por onde passa a urina é dentro da próstata, quando essa próstata fica aumentada de tamanho, ela também aumenta de tamanho para o seu interior. E isso gera uma constricção do canal urinário, e é a partir disso que surge esse conjunto de sintomas urinários que a gente abordou anteriormente. Essa condição do aumento do tamanho de próstata, que é tido do ponto de vista técnico com o nome de hiperplasia prostática benigna, ou HPB, é um processo que vai acompanhar praticamente todos os homens. Se a gente viver mais do que 80, 90 anos, todos nós homens iremos apresentar esse crescimento prostático, porque ele é um processo contínuo que se inicia por volta dos 40 anos e que vai, com o passar do tempo, esses sintomas eles tendem a ter mais chance de aparecer. Esse aumento de tamanho, que pode ou não gerar sintomas urinários, né? Quando está incomodando o paciente, quando está gerando sintomas, é quando o paciente passa a ter indicação de tratamento. E esse paciente passa inicialmente por tratamento com medicações, que tem o objetivo de relaxar a musculatura de dentro da próstata e, com isso, facilitar a vazão e o fluxo urinário. E também existem medicações que podem murchar essa próstata de tamanho e, com isso, fazer essa melhora dos sintomas ao longo do tempo. Tem uma parcela de pacientes que, mesmo tratados, vão evoluindo com esse crescimento, esse aumento de tamanho, e que acabam precisando de realização do tratamento cirúrgico, que é um tratamento que ele é feito todo pelo canal, não tem nada a ver com o câncer de próstata, são doenças completamente distintas. E esse tratamento cirúrgico é com o objetivo de fazer essa desobstrução. Então, se abre o miolo da próstata para fazer com que essa vazão urinária, com que esse fluxo urinário, ele volte a ser como era anteriormente, lá com seus 40, 45, 35 anos, quando não se tinha qualquer dificuldade relacionada a isso. Uma outra condição que pode surgir na próstata são as prostatites, que é um quadro inflamatório, em que na maior parte das vezes são quadros agudos, semelhantes bastante com a cistite nas mulheres. O conjunto de sintomas são bem parecidos, aquela ardência ao urinar, uma ida frequente no banheiro, dor ao fazer xixi, mas que vem geralmente junto com febre, com sensação de dor no períneo, com quadros de prostração, porque é um quadro de infecção que é bem mais severo, bem mais intenso do que é uma simples cistite. Então, esses pacientes geralmente são pacientes que são atendidos na emergência, né? Seja na emergência geral ou numa emergência urológica, e o diagnóstico se faz com exames de urina, exames de sangue, e se trata geralmente com antibióticos. Essas prostatites, elas podem acontecer geralmente de uma maneira isolada, mas se associam um pouco mais aos homens que têm próstata aumentada, que têm uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, em que fica sempre uma urina residual, e essa urina residual serve como fator que predispõe à colonização por bactérias e à ocorrência das prostatites. Tá? Focando agora, então, nessa parte final, no tema principal em importância, em frequência, em atendimento no consultório, que é a questão do câncer de próstata. Tá? Pensando na frequência, né? O câncer de próstata corresponde praticamente com todos, por cerca de 10% de todos os tumores no mundo, e representa nos Estados Unidos em torno de 200, 220, quase 250 mil mortes, 250 mil casos novos por ano, no Brasil em torno de 75 ou 80 mil. E o câncer de próstata é uma doença que, quando detectada precocemente, ela tem um índice de cura altíssimo. Então, se diagnostica, se trata e se resolve. Esse indivíduo vai continuar vivendo e vai ter o restante da sua vida
sem necessariamente ter um desfecho ruim por ter tido um câncer de próstata. Então, se estima que nos Estados Unidos, atualmente, vivam em torno de 3 milhões de homens com diagnóstico de câncer de próstata, seja eles na fase atual de diagnóstico e sendo tratados, sendo eles já tratados previamente. A doença é importante não só pela frequência, mas principalmente porque sem o tratamento, sem um diagnóstico precoce, a chance de morrer por câncer de próstata é grande. Tem dados da Sociedade Brasileira de Urologia que estimam de que 1 a cada 36 homens podem morrer de câncer de próstata. Então, isso é em torno de 3% de causa de mortalidade o diagnóstico de câncer de próstata. E mais importante do que isso, não é pensar só na mortalidade, mas sim na frequência, de que o risco de um homem ter câncer de próstata, ele é perto de 15% a 16%. Então, isso significa de cada 6 homens que atinjam a idade para ter câncer de próstata, né? Então, a partir dos seus 55, 60, 65 anos de idade, 1 a cada 6 desses homens tem chance de desenvolver câncer de próstata, o que é bastante frequente. E esse diagnóstico ele aumenta com a idade, né? E 3/4 dos casos, então 75% dos casos, eles são a partir dos 65 anos de idade. Quem que tem mais risco para ter câncer de próstata? O risco é maior naqueles pacientes que têm um histórico familiar, principalmente o pai ou irmãos mais velhos, então esses parentes em primeiro grau, quando diagnosticados com câncer de próstata, os demais têm 7 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Descendentes de raça negra também têm mais chance de câncer de próstata. E é nesses 2 grupos de paciente, quem tem a história familiar e os afrodescendentes, que nós devemos iniciar o rastreamento mais cedo. O normal seria iniciarmos o rastreamento com 50 anos, fazendo a rotina laboratorial dos exames de sangue e complementando essa investigação no consultório com um toque retal naquela avaliação caso a caso. Nesses pacientes com fator de risco, a gente tem que começar a pesquisar mais cedo, em torno dos 45 anos, ou então, se o histórico familiar, se o parente, o diagnóstico foi muito cedo, digamos que o pai de um paciente tenha tido câncer de próstata aos 52, 53 anos, que é uma idade bastante jovem para o surgimento do câncer. Esses filhos desse homem devem iniciar o rastreamento mais cedo. Eles devem iniciar o rastreamento a partir dos seus 40 anos de idade. Por quê? Porque esse grupo de pacientes que tem tumores mais cedo na vida, eles tendem a ter, às vezes, tumores mais agressivos e tem um maior componente genético nesses casos do que naqueles pacientes que apresentam tumores em idade mais avançada, lá na faixa dos seus 65, 70, 75 anos de idade. Existe um fator ambiental que acaba contribuindo para o surgimento do câncer de próstata, que é o aspecto da obesidade e também de uma dieta rica em gorduras, tá? Então, como atitudes de prevenção, até para prevenir a saúde de uma maneira geral, não necessariamente masculina, né? Mas uma alimentação adequada, rica em fibras, sem excessos de carboidratos, sem excessos de gorduras, com boa prática de atividade física regular, um bom controle de peso, são medidas que podem diminuir ao longo do tempo o risco de desenvolver câncer de próstata de alguns pacientes. Então, são hábitos que devem ser cultivados desde cedo, são hábitos que devem ser estimulados nas famílias, nas crianças pequenas, para que a gente tenha uma inversão do que a gente vive atualmente, que é uma epidemia de obesidade, uma epidemia de doenças crônicas,
para que a gente consiga cultivar esses bons hábitos, às vezes já desde cedo nas famílias, e aí é onde eventos como esse, como diversas campanhas educativas, são importantes para a gente sempre divulgar conhecimento e focar, não só às vezes em aspectos específicos da saúde, mas que a gente consiga ter uma saúde mais plena, mais completa, em diversos outros aspectos, porque o organismo ele é um só, então os funcionamentos, a dinâmica de um influencia no outro. Então a gente não tem como querer prevenir um determinado tipo de doença e ser com que isso interfira em outros. A gente tem que ter bons hábitos para ter uma boa saúde de uma maneira geral. E aí, o que é a importância de rastreamento e de diagnóstico? É porque o câncer de próstata não tem sintoma. O câncer de próstata ele não se manifesta na imensa maior parte dos pacientes. Quando um paciente tem sintoma, esses sintomas às vezes pode ser dor óssea, que às vezes já pode ser por metástases, ele às vezes pode ter um sangramento urinário, um sangramento na ejaculação, ele pode ter uma piora de sintomas urinários. Quando isso está relacionado ao câncer de próstata, em 95% das vezes passou do ponto. A doença já é avançada, geralmente já tem metástases, e esse paciente passou do ponto que ele teria, passou daquela oportunidade que ele teria para o diagnóstico e realizar um tratamento com objetivo de cura e com altíssima chance de cura. Então, a solução para uma doença que não tem sintoma, ela tem que ser procurada, ela tem que ser rastreada, ela tem que ser avaliada, e é aí que entram as campanhas de conscientização para fazer alerta, para fazer chamada ao assunto, para que esses homens busquem atendimento e nesses atendimentos se faça a pesquisa adequada. Então, reforçando aquele antes, a partir dos 50 anos, uma vez por ano, para a realização de exame de sangue do PSA, que é uma proteína produzida pela próstata. PSA vem do inglês, significa antígeno prostático específico, então é uma proteína produzida pela próstata de todos nós homens, todos nós temos PSA. Então se faz essa dosagem no sangue e se complementa essa investigação com um exame de toque retal para pesquisar, às vezes, algum nódulo ou alguma alteração nessa próstata que possa ser sugestiva de câncer. Naqueles pacientes com fatores de risco, então, histórico familiar e descendentes de raça negra, esses pacientes devem começar o rastreamento mais cedo, com 45 anos ou 10 anos antes do diagnóstico. O toque retal, que é talvez um dos principais tabus, ele é uma coisa que é tão simples e tão rápida, dura talvez 6, 8 segundos para ser realizado, é tão simples que eu aqui nem vou me ater muito a descrever, porque é muito mais, e é muito frequente a gente entender que as pessoas às vezes vão preparadas para um problema enorme, e quando é realizado o exame, aquilo termina com a maior tranquilidade, não tem a menor dificuldade para ser realizado, e ninguém sai diferente do consultório por ter sido submetido ao exame do toque retal. No PSA, que é o exame de sangue, e que é uma parte muito importante, a gente dentro do PSA vai explorar alguns aspectos desse exame, que é ver não só o valor total da dosagem do PSA, mas fazer uma correlação de como é a idade do paciente, já que quanto mais velho é um paciente, maior pode ser sua próstata e mais PSA essa próstata pode produzir. A gente precisa ver como é a velocidade de crescimento, então por isso a importância da realização anual do PSA, para que a gente possa ter esse parâmetro dessa velocidade de crescimento. A gente faz um aspecto de comparação entre o tamanho da próstata e a quantidade de PSA produzido, e também a gente pode lançar mão de uma dosagem que é a dosagem do PSA livre, que é uma subfração do PSA, que pode, em alguns casos de câncer de próstata,
ter alterações na sua dosagem, e com esses 4 aspectos, a gente consegue diferenciar aquele PSA de comportamento normal, de risco baixo para a existência de um câncer de próstata, ou do PSA suspeito, seja por qualquer um desses aspectos, e às vezes nesse paciente a gente vai individualizar, vai fazer PSA mais frequente, vai antecipar às vezes para 6 meses, não para 1 ano, vai fazer exame complementar, às vezes a gente vai fazer ressonância de próstata para pesquisar algum nódulo ou área suspeita. Então é uma sequência que ela é baseada no risco de cada paciente. O importante é entender que se faz não só com o PSA, mas principalmente com a interpretação adequada desse PSA. Então é importante que o exame não deve ser só feito, né? Ele deve ser feito, ele deve ser interpretado por alguém que esteja capacitado para isso, e não só uma simples comparação com o valor de referência, né? E nas suspeitas, então, de PSA alterado, ou de biópsia, ou de toque com algum nódulo, a sequência de investigação passa por biópsia, para com que essa biópsia, que geralmente é feita sob sedação, se retire a amostra dessa próstata e busque identificar o diagnóstico, para juntando essas informações da biópsia de próstata, do PSA, do toque retal, da idade do paciente, das comorbidades desse paciente, é baseado, classificado esse paciente no risco dessa doença, doença mais agressiva, moderadamente agressiva, doença pouco agressiva, e é aí que esses pacientes podem ir para classificações ou para suas opções de tratamento. Vão ter pacientes que vão ficar indicados para o tratamento com o objetivo de cura, com a cirurgia para remoção completa da próstata, que é a prostatectomia radical, ou com a radioterapia, quando for indicada nos casos. Tem pacientes que vão precisar, que a gente já imagina que vai precisar de tratamento combinado, que vão precisar operar e que provavelmente vão precisar de radioterapia complementar. Tem pacientes, às vezes, que vão se manter em acompanhamento, eles têm uma doença pequena, pouco agressiva, e eles podem ficar somente em acompanhamento. Tem pacientes que, às vezes, a gente faz o diagnóstico já com doença mais avançada, e aí, nessa doença mais avançada, vai passar pela sequência, às vezes, de controle da doença, às vezes, uma radioterapia complementar, às vezes, um tratamento dirigido para alguma metástase que possa existir, às vezes, tratamento sistêmico com quimioterapia. Então, são essas informações de consultório, na parte clínica, né, de aspectos do paciente, com os exames complementares e com o resultado de biópsia, que vai se individualizar a melhor opção de tratamento para cada paciente. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar. O espaço vai estar aberto para perguntas, tá? Eu fico à disposição para responder dúvidas que possam ser enviadas. Acho que, assim, agradeço pela oportunidade. Se a gente for pensar até do ponto de vista matemático, né? Se 1 a cada 6 homens pode ter câncer de próstata ao longo da sua vida, e que 1 a cada 36 podem morrer do câncer de próstata, nada mais simples e fácil do que a gente ficar de fora dessa estatística, buscar bons hábitos de saúde e fazer as nossas avaliações de rotina. Passo a palavra para a Daniela aí para complementar. Doutor, obrigada. As perguntas já estão chegando e eu queria fazer iniciar as perguntas com o seguinte questionamento. Esse paciente que procura o seu consultório, nessa primeira consulta, o paciente de 50 anos procura o seu consultório para fazer uma consulta de rotina. Nesse primeiro momento, já é feito toque retal como normal, assim? Ou se faz o PSA, caso ele dê alterado, se faz o toque retal depois? E se existe uma diferença entre toque retal e algum outro exame que possa substituí-lo? Bastante interessante a pergunta, Daniela. Então, assim, alguns pacientes, às vezes, eles já chegam para consulta com o PSA pronto,
às vezes pedido por um clínico geral, por um cardiologista, por qualquer outro médico. Às vezes tem empresas que têm na rotina anual de exames dos pacientes o PSA, então às vezes eles já chegam com o PSA pronto. Tem pacientes que têm um risco muito baixo e que acabam não fazendo o toque retal nessa primeira ou segunda, às vezes, vinda ao longo do tempo. Então, pacientes que têm um PSA muito baixo e que ele é estável ao longo do tempo, esse toque ele não acrescenta informação naquele momento, ele acaba sendo feito mais tarde. Mas, a grosso modo, boa parte dos pacientes precisa ser realizado um exame de toque para essa identificação até de tamanho, características dessa próstata, e o sequenciamento, às vezes, de repetição anual, é que aí depende mais da evolução do PSA. Aquele paciente que não tem ainda na primeira consulta o PSA pronto, geralmente ele faz os exames laboratoriais e no retorno ele acaba fazendo toque para que não tenha, às vezes, uma alteração do PSA pelo toque retal. Então, às vezes, se ele fizer o toque retal nessa primeira consulta, ele vai ter que ficar, às vezes, 4, 5 dias para depois poder fazer seu exame laboratorial. Então, às vezes, para simplificar, esse toque acaba ficando para consulta de retorno. E dos exames complementares, assim, o ultrassom transretal, ele não complementa e não substitui o toque retal por dois motivos. Uma, porque algumas características o ultrassom não consegue detalhar o que o toque consegue. E outra, se a gente for pensar até na facilidade do exame, a gente vai comparar um exame de toque retal feito com um dedo por 6 segundos contra um ultrassom feito com um probe de ultrassom, que é o mesmo probe que se faz o ultrassom transvaginal, né? Então, é um aparelho que é mais rígido e mais espesso até do que o dedo, e que vai durar em torno de uns 8, 10 minutos, às vezes, para ser realizado. Então, assim, é muito mais simples e rápido e muito menos desconfortável o toque retal do que o exame complementar. Tá? Entendi, doutor. Aproveitando essa pergunta, a doutora Dolores pergunta: qual a diferença entre PSA total e PSA livre e qual deles deve ser solicitado rotineiramente? Então, assim, a rotina é sempre só PSA total, tá? O PSA livre ele não deve ser realizado de rotina, ele não deve ser pesquisado ativamente nas pessoas, ele é um desperdício de exame, de sangue e de dinheiro, inclusive, tá? O PSA livre, ele fica como um segundo exame em pacientes que possam ter um primeiro PSA alterado. Porque o PSA livre é porque ele não está ligado a proteínas no sangue. Então, ele representa um percentual do PSA total. E esse PSA, que ele pode ser produzido tanto por próstata normal quanto pelas células do câncer de próstata, o PSA das células do câncer de próstata, ele se liga menos à proteína. Então, quando a gente tem um PSA livre mais baixo, ele tem mais chance de ter câncer nessa próstata. Quando a gente tem um PSA livre mais alto, ele tem menor chance de ter câncer nessa próstata. Então, se ele fica acima de 20% de um PSA total, é uma baixa probabilidade de câncer de próstata, e se ele fica abaixo de 15% de um PSA total, ele tem uma chance aumentada de câncer de próstata. Só que se esse paciente, só para a gente falar em termos de valores, né? Considerando que um valor normal de um PSA para um homem aí de 50 anos vai ser perto até um valor de uns 2,5, se esse homem tem um PSA de 0,8, jamais deve ser dosado o PSA livre nesses pacientes, porque não tem como se alterar ou surgir um câncer de próstata com um PSA de 0,8. Então, ele não deve ser feito na rotina por justamente esse desperdício de exame e de recurso de ser do sistema de saúde, plano de saúde, não faz sentido. Entendi, doutor. Tem mais uma perguntinha do Dave. O senhor já respondeu parcialmente ela, mas vamos fazer ela na íntegra. Como se pode prevenir problemas na próstata? Quais hábitos adotar? Alimentos? Existem exames de imagem que identificam o aumento prostático? David, a pergunta é interessante e demonstra justamente essa preocupação com o que a gente
fala que é a importância de prevenção, de bons hábitos e dar uma avaliação frequente. Então, assim, do ponto de vista alimentar, existe uma substância que diminui um pouco o risco do câncer de próstata, que são os licopenos. Esses licopenos, eles são mais frequentemente encontrados na nossa alimentação no tomate, mas para eles ficarem ativos, eles geralmente precisam passar por cozimento. Então, o tomate, na forma de molho de tomate, ele é molho de tomate feito em casa, né? Não molho de tomate de lata ou de saquinho, mas esse molho de tomate que passa por cozimento, ele é melhor do que o tomate cru, então é um dos alimentos que pode diminuir o risco do câncer de próstata. Em certo momento se colocou como a soja sendo também um fator protetor. Hoje não se advoga tanto, até porque a nossa soja está muito manipulada, tem soja transgênica, então fica um pouco... pode atrapalhar um pouco a parte hormonal masculina, então a soja não se preconiza tanto assim na nossa alimentação. Mas na comida o tomate, dieta pobre em gorduras, e aí dos hábitos, né? Atividade física regular para ganho de saúde, a perda de peso e controle de peso para os pacientes, e a redução do tabagismo. O câncer de próstata não tem uma relação direta com o fumo, mas ele é discretamente maior naqueles pacientes que fumam, diferente de outros tumores, como câncer de pulmão ou bexiga, que são típicos de pacientes que fumam, mas o câncer de próstata ele é um pouquinho maior o risco nos pacientes tabagistas. Entendi. Doutor, tem uma pergunta do Ezequiel. Com toque retal feito, é possível ficar quanto tempo para um novo exame? Não apresentando ao paciente indícios de câncer de próstata. Essa resposta vai depender do valor do PSA. Então, se tem um exame de toque e que é normal num paciente que tem um valor de PSA que está normal ou que ele não tem um comportamento alterado, depois de algum tempo, né, na repetição, um ano para frente, se esse PSA está completamente estabilizado ou até discretamente menor do que do ano anterior, não se repete o toque naquele ano. Então, a repetição do toque vai depender um pouco da evolução do PSA do paciente. Não tem uma regra de fazendo um toque vai precisar dentro de 1, 2, 3, 5 anos, mas sim vai depender da evolução do PSA desse paciente. E só voltando um pouquinho, eu não respondi uma parte da pergunta do David, que é se tem exames para medir o tamanho da próstata, né? Tem uma maneira que é bastante simples e é algo que a gente usa e solicita no consultório, que é o exame de ultrassom realizado pela barriga, por via abdominal, em que se estima por esse ultrassom o tamanho da próstata e também o esvaziamento da bexiga. Então, para avaliar se esse paciente que pode ter uma próstata grande, se ele pode ter algum resíduo urinário ou já tendo alguma retenção de urina, de um ponto de vista que não está esvaziando completamente, esse ultrassom consegue medir as duas coisas. Então, é o ultrassom de próstata por via abdominal e não o transretal de próstata. Entendi, doutor. Uma pergunta. O senhor acha que, com o decorrer dos anos, mudou um pouco essa cultura masculina? Os homens estão procurando mais o consultório, estão querendo realmente fazer essa avaliação da próstata e procurando também para outras queixas? Há um aumento disso? Há um pouco mais de conscientização? Ou ainda tem muito preconceito? Eu percebo que vem aumentando, assim. Algumas coisas eu acho que contribuem para isso. Eu acho que muitas empresas ou organizações têm colocado na sua rotina essa importância. Então, assim como eles passam em consulta com médicos gerais ou até com médico de trabalho periodicamente, tem colocado a avaliação urológica nesse sentido, para rastreamento do câncer de próstata, para pesquisa dos outros sintomas relacionados à saúde masculina. Mas eu acho que ainda tem muito a avançar, assim, porque a gente continua ainda atendendo pessoas que chegam com 56, 57 anos. Hoje de manhã teve um caso assim,
que nunca fizeram um PSA na vida, que pela primeira vez estão indo consultar. Então, assim, a gente vê, às vezes, pessoas super preocupadas, às vezes está indivíduo com 30 anos indo se preocupar com a possibilidade de câncer de próstata, né? Então ele está indo bem na frente, mas a gente ainda vê gente que fez um diagnóstico, ou porque pediu um PSA, alguém pediu numa internação, alguma coisa assim, e achou lá um PSA de 18, 20, e aí faz um diagnóstico de um câncer de próstata que talvez já existia há 4, 5, 7 anos, às vezes, e que poderia ter sido achado precocemente. Então, vem aumentando, mas eu acho que ainda precisa evoluir bastante. Eu acho que os serviços de saúde, de uma maneira geral, precisam evoluir ainda para incluir essas avaliações na rotina, para com que aproveite em outras oportunidades, né? E às vezes o homem vai numa consulta por outro motivo, mas que se desperte para isso, e aí não só do ponto de vista urológico, mas de que se aborde aspectos, às vezes, de prevenção de câncer de cólon e intestino, né? Pesquisa da colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Então, são alguns aspectos que eu acho que passa também pela formação médica de abordar mais esse paciente, não focado só no seu órgão, só no coração do cardio, na tireoide ou no pâncreas do endocrinologista, tentar pensar um pouco mais de uma maneira global nesses pacientes e agir melhor para essa prevenção e rastreamento das doenças. Entendi, doutor. Bem, opa, está chegando uma perguntinha, vamos aguardar um pouquinho. Pergunta do Marcelo. Enquanto a minha colega digita aqui, doutor, qual é a dica aí que o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo? Assim, o que eles têm que ficar atentos aí para evitar que o câncer, né, chegue a esse ponto? Assim, qual é a sua palavra final aí com relação a isso? Essa doença é uma coisa que, infelizmente, tem que ir para consultório, né? Tem que ir atrás. Então, existem ferramentas que podem ajudar, né? Hoje em dia está cada vez mais frequente mulheres usando aplicativos para controlar sua menstruação, para saber se sua menstruação está no prazo correto ou não. Aquelas que estão tentando engravidar usam isso para avaliar período fértil. Todo mundo tem um celular hoje em dia, né? Então, que se coloque um lembrete no calendário, que escolha um mês do ano que seja mais fácil de consultar, às vezes, quando o trabalho não está tão corrido, quando, do ponto de vista pessoal, às vezes fica mais fácil, porque não é difícil o consultar, o realizar os exames, né? A gente está falando aqui para uma população privilegiada do ponto de vista econômico, em que todo mundo acaba tendo um acesso fácil à saúde. Então, às vezes, uma simples lembrete no calendário, discutir esse assunto em casa, aproveitar, às vezes, uma oportunidade, não precisa ser só novembro, né? A gente foca no novembro, mas a doença e o diagnóstico se faz em todos os meses do ano, isso é simplesmente do ponto de vista de campanha e alerta. Então, são coisas que, assim, uma ida ao consultório, um exame de sangue, uma coisa simples de um exame físico, de um toque retal, são suficientes, às vezes, para um diagnóstico precoce, e botar esse paciente naquela chance máxima de tratar com 90, 95, 96% de chance de cura do câncer quando diagnosticado precocemente. Então, acho que não é muito, né? A gente, às vezes, despende muito do nosso tempo em outras coisas, quando, para isso, se a gente se dedicar um pouquinho que seja, uma meia manhã no ano, a gente consegue, às vezes, diagnosticar precocemente naquela fase boa que a gente gosta de diagnosticar, que é tratar aquela doença ainda inicial, onde a gente pode ofertar para o paciente a maior chance de cura para ele. Ok, doutor, não vai ser meia manhã que vai mudar a vida desse Isso. paciente. Ou melhor, pode mudar e muito a vida desse Isso, paciente, exatamente. né? Bem, a gente já está com o nosso tempinho apertado. Vamos ver aqui a pergunta do Marcelo. Qual a especialidade médica adequada para buscar a modulação hormonal masculina, como forma de minimizar os efeitos da andropausa? Então, assim, esse aspecto ele se mistura entre algumas especialidades, tá?
Eu acho que vai muito do profissional ter formação para isso e conseguir ofertar para o paciente as opções, vantagens, riscos, benefícios de fazer uma reposição hormonal. Então, assim, isso é tratado pelo urologista, eu trato isso em consultório, quando indicado. Isso é tratado muitas vezes por endocrinologistas, isso é tratado por médicos do esporte, que acabam tendo também uma formação relacionada a isso. Existe uma área um pouco mais nova da medicina integrativa, que são médicos voltados mais ainda para uma prevenção de saúde e que também acabam trabalhando um pouco com essa modulação e reposição hormonal. Então, acho que do ponto de vista de especialidade médica, ela se mistura um pouco e acho que bastante gente tem capacidade para fazer esse tratamento. Então, basta buscar identificar os sintomas, avaliar a parte laboratorial daquilo que precisar e, às vezes, encontrar a melhor forma de fazer essa reposição para os pacientes. Ok, doutor. Então, a pergunta do Charles e do Edivan. O ciclismo prejudica a saúde da próstata? De forma alguma. Ciclismo promove saúde, né? Então, só tem benefícios. O único cuidado que a gente tem que ter com o ciclismo é que, pela pressão no períneo, que às vezes o selim da bicicleta acaba exercendo, principalmente em pedais mais prolongados, né? Está cada vez mais frequente aí indivíduos saírem para pedalar 50, 60, 70 quilômetros. Nesses momentos de exercício prolongado com a pressão no períneo, no dia seguinte, 2 dias depois, eles ainda podem, às vezes, ter um PSA um pouquinho mais alto se dosarem no sangue. Mas o ciclismo em si não serve para aumentar o tamanho da próstata e não aumenta a chance de câncer de próstata. Então, o único cuidado é para a dosagem do PSA. Então, se ele vai fazer seu exame de rotina, para que 2, 3 dias antes ele não faça o esforço do ciclismo naqueles dias que se antecedem. Assim como se recomenda também não ter ejaculação nos dias anteriores, porque a própria ejaculação é estímulo prostático e isso aumenta os níveis de PSA no sangue. Não é muito, mas quando a gente às vezes identifica um PSA que está um pouquinho alterado, se o paciente teve uma relação na véspera, daí a gente não sabe se talvez foi por isso ou não, tem que depois repetir o exame. Então é mais prudente ele já fazer esse exame com a privação de ejaculação 2, 3 dias antes, com a privação de exercício físico intenso de ciclismo nos dias anteriores, assim como também viagens prolongadas de motocicleta. Interessantes colocações, doutor. Mais uma perguntinha. Há algum cuidado que deve ser adotado antes da dosagem do PSA? Eu acho que, de alguma Eu acho que forma, esse aí respondeu. ficou respondido antes, né? Doutor, já estamos aí quase chegando no nosso horário. Em princípio, as perguntas aqui, ok. Queria agradecer a presença do senhor. Obrigada por aceitar o nosso convite. E obrigada. Eu que agradeço, assim, até quando veio o convite do TRT, eu tenho ligação pessoal com o tribunal. Minha sogra foi funcionária do TRT há muito tempo, hoje já aposentada há alguns anos. Quem é ela? Pode falar? Minha sogra se chama Miriam Moren. Sério? Nossa, conhecida nossa. E a mãe dela também foi funcionária do tribunal por muitos anos, trabalhou em Brasília como assessora de juízes. Então, o TRT sempre fez parte assim do nosso convívio familiar. Assim. Então, fiquei contente com o convite, agradeço. Eu acho que justamente essas oportunidades elas são importantes para divulgar conhecimento, para a gente alertar sobre um tema. Acho bacana as perguntas das pessoas, né? A oportunidade é para isso mesmo, é para a gente tirar dúvida. E agradeço, me coloco à disposição para alguma coisa. E uma boa tarde a todo mundo aí, bom expediente de trabalho. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Até mais.